Olá e bem-vindos ao seminário Marx a partir de Marx, primeira parte. Sou o professor Norman Roland Madaras, sou doutor em filosofia francesa contemporânea, formado pela Universidade Paris 8, Vincennes à Saint-Denis. E eu atuo como professor e pesquisador em programas de pós-graduação stricto sensu, seja mestrado, doutorado, por mais de 20 anos. O que estou propondo aqui passa por um título que, por mais básico e elementar que possa parecer, contém muitos noções e considerações organizados diante do andamento dos estudos sobre Marx, que às vezes é chamado marxologia, diante do que Marx escreveu, independentemente da maneira em que foi interpretado subsequentemente pela tradição, vamos chamá-la, marxista. A tradição marxista, ao invés de uma orientação marxiana, pelo menos dentro do âmbito das universidades, desenham duas coisas muito relacionadas, evidentemente, mas distintas ao mesmo tempo. A tradição marxista, então, é determinado por pensadores que, de certa forma, se colocaram na altura de Marx e fizeram contribuições a um campo de estudos sobre as relações sociais, iniciado por Marx e Engels em muitos sentidos. Então, para estudar o marxismo, é importante ter um conhecimento do papel que Engels também exerceu na formação, na apresentação do pensamento de Marx. Isso particularmente devido ao fato que Engels viveu uma década a mais que Marx. Então, ele teve com grande ambição a divulgação do pensamento do seu amigo, do seu parceiro em pesquisa e em política, mas também ele fez enormes contribuições a um campo que eles organizaram juntos. Por outro lado, temos os estudos marxianos, ou seja, os estudos que tratam especificamente da obra escrita por Marx. Eu quero dar um certo peso aqui também à noção de escrita, ao invés de leitura. Um dos maiores livros, mais influentes livros publicados na tradição do pensamento marxista, mas que avançou um conhecimento do embasamento, da estruturação teórica da obra de Marx e particularmente o desenvolvimento, a progressão por dentro da criação dessa obra foi feito, como vocês todos devem saber, por Louis Althusser e seus alunos da École Normale Supérieure, numa época quando Louis Althusser era o principal repetiteur general, ou seja, o professor que foi encarregado a preparar os alunos a escrever a prova da agregação, que na França tem um estatuto quase equivalente ao doutorado, certamente oferece aos graduados e aqueles alunos que conseguem passar a prova, porque a barema, a barreira de
sucesso na prova é em grande medida estabelecido pelo número de vagas disponíveis nos cursos de filosofia no ensino médio na França, e particularmente aqueles cursos que são oferecidos nos grandes centros, o primeiro deles sendo evidentemente de grande atração para qualquer intelectual, que é a cidade de Paris. Então, o livro de Althusser se chama Ler o Capital. Aqui queremos nos aproximarmos ao ato de escrever a obra de Marx, seguindo o modo em que essa obra foi escrita. É uma maneira de afastarmos nós das distorções, contrassensos e deliberada falsificação do conteúdo da obra de Marx. Mas também era uma maneira de não abordar todas as questões históricas e políticas dizendo respeito às relações internacionais no decorrer do fim do século XIX, século XX e o início do século XXI, no que diz respeito a sistemas de organização econômica e política, por grande parte inspirados pelas teses do materialismo histórico, tal como exposto no Manifesto Comunista, então, escrito por Marx e Engels, publicado em 1848, mas cuja redação iniciado já em dezembro de 47, porque isso nos leva a tratar de áreas em que, obviamente, Marx tem importância, mas sobre o qual ele não contribuiu diretamente, já que ele falece em 1883. Então, isso me obrigava, em termos da estruturação e da estratégia da disciplina, também de evitar um levantamento do campo de pesquisa, de análise, que abrange, como vocês sabem, vários países, várias tradições linguísticas também, em torno da interpretação correta e, no primeiro momento, a consideração da natureza das interpretações divergentes, do significado de conceitos, do significado do andamento da obra, o significado de questões tais essenciais como a relação entre os diferentes volumes, os diferentes livros do Capital. Nós queremos, então, focar no que é escrito, mas também focar a partir dessa progressão da obra a explicar a tese, as teses e o modelo proposta. No primeiro momento, isso será nossa horizonte. Então, a tese que é fundacional do livro 1 do Capital. O livro 1 do Capital, que é, sem dúvida alguma, uma das maiores contribuições que a filosofia tem feito ao campo das ciências desde a Antiguidade Grega. Eu comentei na última vez, eu não voltarei para aprofundar minhas observações, mas como vocês poderiam constatar, existe uma lacuna. Às vezes
por esquecimento, desconhecimento, por outras vezes por censura explícita dentro da formação e da transmissão do ensinamento filosófico. Nos cursos de filosofia, por não abordar o capital. Agora, às vezes temos posições que dizem que, bom, o capital é mais uma obra de ciências econômicas que um livro de filosofia enquanto tal. Isso permanece a ser discutido. Marx é certamente um dos principais pioneiros da crítica da naturalização, da absolutização, do essencialismo dos significados ou da extensão significativo atribuído a conceitos. Aliás, eu argumentaria que a sua apropriação da lógica dialética visa, talvez em primeiro lugar, desfazer os significados atribuídos aos conceitos. Então, colocando esses conceitos no campo das relações sociais, tais como, historicamente, eles vão se definindo. Uma perspectiva que podemos também chamar que visa a levantar e a tornar explícita a dimensão de historicidade dentro da constituição dos conceitos na sua relação que permita a formação de uma teoria. Essas noções são parte, para tornar um pouco mais explícita a minha própria metodologia, fazem parte de uma certa filosofia da ciência. Certamente, na perspectiva dos anglo-americanos, caracteriza o que se chama, sem muita hesitação, a filosofia continental das ciências. E por ciências aqui, eu não restringe a denominação de maneira alguma a tratar das ciências desprovido de interação humana. Ou seja, são ciências voltadas especificamente a entender as atividades da humanidade. Chamo elas de ciências sociais, ciências humanas ou da primeira filosofia, ou da filosofia tout court, o que estamos entendendo aqui por ciências considera que a divisão entre ciências naturais e as ciências sociais e humanas é uma definição articulada pela universidade, e a distinção entre eles em termos de prestígio adquirido por dentro do campo de pesquisa provém pela recepção da indústria e particularmente pela legislação que atribua direitos de propriedade autoral aos descobrimentos que se revertem em lucros enormes pelas empresas que conseguem se agilizar a produção em massa dos resultados dessas pesquisas. Todas essas questões, eu gosto de organizá-los, e isso faz parte também da minha experiência, para que um público possa reagir e possa interagir comigo, com o professor, para que aprofundéssemos nossa compreensão das teses, das afirmações que estou fazendo. Mas estou fazendo teses também sempre vinculados a um campo de pesquisas que é
embora aqui não explicitamente, mas que é referenciado. Não? Então, para engajar uma discussão, quero que vocês entendem que nessa altura do trabalho filosófico não é uma questão simplesmente de trocar opiniões. Aliás, discutir em termos de opiniões, simplesmente e por definição filosófica, não me interessa como não interessa qualquer filósofo. Por quê? Porque a opinião, por definição, não admite a sua atenção a alcançar a verdade. O que estamos visando aqui não é uma disputa sequer democrática entre o que é opinião, mas o que foi comprovado, defendido por pesquisadores reconhecidos para formar uma comunidade, embora existem várias dessas comunidades. Então, sobre a distribuição das ciências, é isso que eu digo no primeiro momento. No segundo momento é que, sem a inclusão de Marx na formação em filosofia, vale se perguntar os objetivos desse tipo de ensinamento da filosofia. Por minha parte, eu considero que o resultado de censurar Marx é organizar a filosofia de tal forma em que se apresenta como uma ideologia. E uma ideologia não, e diferentemente de opiniões, não está desprovido de verdades, mas declara um limite ao tipo de análise, de verificação, averiguação e de falsificação permitido ao examinar a verdade que está sendo afirmado. Ou seja, o trabalho em torno de questionar a verdade nunca termina. Então, é um contrassenso, quando não meramente equivocado, defender que a filosofia produz verdades absolutas e, portanto, dogmáticas. Isso é um entendimento da filosofia na sua representação ideológica. A filosofia promove um aprofundamento, uma problematização, uma crítica que, a princípio e a priori, não apresenta nenhum limite absoluto. Agora, é possível chegar a novas ideias que não foram cogitados para então tentar refutar uma teoria. É aí que encontramos o trabalho duro, sujo do trabalho filosófico. Não? Porque não existem 1000 ideias fundamentais diferentes. Não? A maioria das vezes nós concedemos que, frente às evidências, a orientação teórica que nós adotamos, se for filosoficamente verificado, é a mais próxima à verdade que conseguimos chegar. Eu digo que Marx é o maior filósofo de todos os tempos a partir desta convicção, a partir desta abertura e a partir deste desejo de compartilhar, principalmente por meio desse desejo, algumas compreensões que venho adquirindo da obra marxiana desde que seus livros chegaram à minha atenção durante minha formação ainda pré-universitário. Digamos, em Montreal, o pré-universitário
ocorre no nível do CEGEP. Eu diria que era durante esse período que os livros produzidos, escritos por Marx, começaram a chegar em minha direção, embora o nome dele, evidentemente, fazia parte da Guerra Fria, no qual eu era um dos peões a ser doutrinados pelo sistema capitalista representado na sua vertente anglo-americana, tal como o vivenciamos em Montreal, no Quebec. No entanto, eu tive um confronto um pouco mais familiar, um pouco mais íntima com esta configuração, digamos, ideológica da época, que é que meus pais eram húngaros, e devido a uma insurreição popular ocorrido em outubro de 1956, que se tornou violento, tiveram que fugir do país, e eles, sendo refugiados políticos no país vizinho à Hungria, que é a Áustria, receberam o convite de migrar para o Canadá. Há muitas questões a levantar nessa contingência histórica que, por muito tempo, me fez confrontar a necessidade e a fidelidade parental a ser tanto anticomunista quanto anti-russo. Anti-russo mais ainda que anti-soviético, mas voltaremos a discutir esses tópicos numa possível sessão que organizarei depois das sessões de apresentação do conteúdo, em que possamos, para aqueles que estiveram com interesse, discutir várias das teses que se encontram no decorrer das minhas apresentações. Então, Karl Marx, 1818 até 1883. Eu gostaria de abordar logo a questão da obra. De qualquer forma, nas próximas aulas, em que percorreremos as contribuições da sua juventude, as contribuições durante as suas pesquisas iniciais acerca do Capital, o sucesso adquirido pelo Capital quando foi publicado em 1867, primeira edição. Teremos a oportunidade de voltar a examinar os momentos da vida, mas eu quero logo passar pelas questões de problematização no que diz respeito à obra e como a obra tem sido recebido e até condenado. E nesse sentido gostaria de me focar sobre 8 noções chaves nessa primeira apresentação da obra, para deixar claro também e já começar a esclarecer alguns dos temas que serão recorrentes durante as apresentações. Em primeiro lugar, gostaria de levantar
a contribuição extremamente importante, embora amenizado pelo próprio Marx na sua obra, decorrendo do conceito de alienação. Sem dúvida, o conceito de alienação, enquanto tal, justifica uma grande parte do foco sobre os escritos de juventude de Marx. A noção de alienação o identificamos bem especificamente como parte de um dos manuscritos de Paris, chamado os Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844. A alienação aí é apresentado tanto a partir de uma perspectiva subjetiva quanto de uma perspectiva objetiva. E muito interessante ver que os componentes, as expressões do pensamento marxista que se desenvolveram durante o século XX, particularmente a orientação da Escola de Frankfurt, em sua primeira articulação, ou seja, em torno de pensadores tais como Theodor Wissengrid Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm, tem feito muito a transmitir essa noção e particularmente em campos da psicologia social, na sociologia e também na filosofia. Essa noção tem sido usado para justificar a leitura, ou pelo menos da familiarização de certos aspectos do pensamento de Marx. Alienação, quando se encontra uma noção nos manuscritos, é uma conclusão da aposta apenas parcialmente cumprida da tradição liberal no que diz respeito à justificação de organizar um Estado de direito que assenta seus princípios numa série de leis fundamentais que são limitados ao reconhecimento dos sujeitos fazendo parte dessa configuração na base legal. Ou seja, alienação é a falha na doutrina que instaura o sujeito de direito. A argumentação de Marx, no entanto, não é e não segue o que será um dos grandes temas do século XX, particularmente desenvolvido depois do fim do comunismo soviético. E sempre lembram, antes de repetir automaticamente essa noção, que o comunismo teria terminado com a dissolução da União Soviética. Isso no papel é completamente falso, já que o comunismo chinês estava ainda em pleno desenvolvimento nos anos 90. E o que temos agora é o maior espetáculo daquilo que é possível realizar pela organização comunista da economia. E faltar de enfatizar esta base é simplesmente dizer que é impossível que o comunismo cria qualquer seja
de prosperidade social coletivamente distribuída. Isso não aceitaremos. A questão de como medir o que é comunista ou não, certamente será uma das questões que abordaremos quando lemos o que está escrito explicitamente no Manifesto Comunista. Mas voltando à questão da alienação, a alienação é tratada por Marx como sendo aquela condição no qual o trabalhador se encontra a partir do momento em que a divisão do trabalho é instituído na organização de certas usinas, particularmente as fábricas de têxteis, e que os trabalhadores se encontram, então, separados ou estranhados, numa relação de estranhamento com o produto do seu trabalho. Ora, se vocês se recordam da maneira em que a doutrina de John Locke é apresentado nos cursos de filosofia política ou da ética, da filosofia da justiça, principalmente nos cursos de direito, os cursos de filosofia oferecidos no âmbito dos cursos de direito, e como no Brasil a quase totalidade dos professores de filosofia tiveram alguma formação em direito, que é quando não direito é teologia, né? O que não é, simplesmente não é o caso no Canadá. No Canadá, a maioria dos professores de filosofia passaram pela ciência, pelos estudos científicos. E na França é possível verificar que, um certo número de filósofos passaram por uma familiarização com a psicanálise lacaniana, que é também bastante voltado pela ciência, particularmente a lógica, os modelos de lógica do pensamento, e verificar como se comparam modelos de lógica que dizem respeito ao pensamento consciente ao pensamento inconsciente. Então, se vocês se lembram dos termos de John Locke sobre os direitos inalienáveis que são escolhidos por consentimento pelo animal humano no momento de sair da sua condição natural, encontramos o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. E esse direito é calcado no que já existe no estado natural, a condição natural inicial do animal humano. Locke, evidentemente, argumenta que é por força do trabalho investido no artefato natural, cuja transformação, pelo qual transformação esse artefato se torna em produto ou objeto de uso, que o ser humano, o animal humano, possa já na condição natural fazer valer a apropriação desse objeto. Então, a propriedade privada, conforme argumento de Locke, existe já no estado natural. O que Marx vai levantando a partir da análise das consequências da divisão de trabalho é que, o ser humano, dentro do âmbito de uma sociedade regido pela lei contratualista ou pelo direito natural, não admite o caráter inalienável do produto de trabalho a todos os sujeitos de direito na sociedade. E isso se espalha quando examinamos a maneira em que avaliar a relação entre trabalhadores alienados, que apresentam um grau superior de alienação. E
esse grau superior de alienação reforça e confirma que o próprio processo de trabalho, já que é determinado juridicamente que o objeto do trabalho não seria da propriedade, não seria mais da propriedade do trabalhador, encontramos novamente um grau de alienação, de estranhamento no trabalhador na sua atividade, agora que não apresenta nada que confirma sua liberdade enquanto agente ou enquanto sujeito cidadão de uma comunidade assentado nas leis fundamentais do direito natural. E, consequentemente, argumenta Marx, como sabemos, que, baseado sobre essas rupturas com seus direitos naturais, que alcança a liberdade mesmo, o ser humano se encontra alienado do gênero, ou do espírito, da essência coletiva, ontológica, em virtude do que é afirmado nos princípios fundamentais do liberalismo. Então, de essência da sua espécie ou do seu gênero, que constitua essencialmente uma alienação na natureza humana. Então, a alienação do seu ser genérico é a alienação de Gattungswesen, tal como Marx a determina no livro. É uma teoria extremamente forte, uma crítica extremamente forte das bases do liberalismo, né? As bases, as pressupostas teóricas do liberalismo, particularmente de John Locke, e como podemos ver logo, no que diz respeito à liberdade, quando lemos os livros de Marx, o que encontramos é uma crítica da falta de liberdade na sociedade burguesa capitalista herdado ou construído a partir da Revolução Gloriosa Britânica e a Revolução Francesa de 1789, um século depois. Então, logo quando queremos se aproximar a ler o texto de Marx, encontramos um filtro preparado pelo senso comum, veiculado e financiado por forças anticientíficas, ideologicamente motivados e destinados, cuja ambição é precisamente desviar o público de querer verificar por si mesmo. Eu aponto aqui diretamente a Brasil Paralelo e todos os seus financiadores da grande indústria, do grande capital brasileiro, que se quisessem exercer sua responsabilidade cidadã, estariam disponibilizando mais dinheiro para que a universidade pública, os programas de pós-graduação stricto sensu, possam realizar seus trabalhos com maior agilidade, ao invés de perder tempo desdoutrinando um público que considera que o trabalho na universidade é um trabalho antissocial.
Então, temos um filtro. Temos que ver que alienação é voltado a descrever o capitalismo, o que muitos pensadores sociais já reconhecem. Agora, no que diz respeito à obra de Marx, temos que constatar e aceitar que os manuscritos econômicos e filosóficos nunca foram publicados por Marx. Foram escritos durante sua juventude, 26 anos de idade. 26 anos. Confirma a genialidade de Marx, que é, aliás, um texto escrito na esteira da crítica da filosofia do direito de Hegel, em que a posição de Marx é desenvolvido simplesmente por meio de uma análise, uma crítica conceitual e teórica, para mostrar como a análise da sociedade a partir da sua doutrina de direito simplesmente não é capaz de nos levar a ver como a sociedade opera, como se reproduz e como a condição de alienação vai impedindo os princípios de direitos humanos a ser aplicados a todos os membros da comunidade. Marx já aponta para a importância de considerar as relações materiais entre trabalhadores como base da investigação teórica e não a análise de relações entre ideias fundacionais de uma doutrina de constituição de sujeitos jurídicos. Então, é um primeiro filtro, mas quando examinamos a obra de Marx, temos que reconhecer nesse filtro que nos impede de entender a posição do conceito na obra, como sendo finalmente abandonado por Marx. Isso tem muitas implicações sobre o desejo de continuar lendo Marx e a acurácia da compreensão da obra de Marx. Fortalece certamente a parametrização do jovem Marx. Podemos comemorar, assim, aqui o nascimento de um prodígio juvenil no pensamento. Não há nenhuma questão disso. Porém, a alienação não pode servir também a alienar o próprio leitor de continuar andando pela frente na leitura da obra, né, e do conhecimento da obra. Apenas 3 anos depois de escrever os manuscritos econômicos e filosóficos, Marx e Engels iniciam, então, a redação do Manifesto do Partido Comunista. E um dos temas desse livro, que circula com toda a evidência de geração a geração em diferentes campos, e lembram que eu estou frequentemente comentando a existência e a vida desses conceitos em campos que fazem parte da Europa, como na América do Norte, além do Brasil. A ideia do comunismo como espectro. Aí veremos em nossa leitura mais cuidadosa, mais meticulosa, o que existe de contrassenso ao associar o comunismo com um espectro. Marx e Engels, quando apresentam o comunismo como espectro no manifesto,
estão falando de maneira irônica. Eles estão tirando o sarro dos leitores mais reacionários. Eles dizem que, sim, um espectro assombra a Europa, esse espectro é o comunismo, mas eles associam a histeria, a histérica representação do comunismo com o espectro, várias propriedades que reconheceremos como sendo ainda presente em nosso espaço, particularmente sendo explorado pelas forças mais reativas, as forças burguesas que objetivam a manter a dinâmica da concentração de riqueza a seu favor. Então, o segundo filtro que impede leitores de chegar a apreciar a obra de Marx é de ver o comunismo como espectro. O que é o comunismo no manifesto, então? Bom, Marx e Engels dizem que, já que existem tantos contrassensos erguidos em nome desse espectro, então vamos expor alguns das teses e tornarmos nós transparentes, prontos para discutir. Porque no manifesto, o que devemos constatar não é que o comunismo é necessariamente destinado a ser a finalidade das transformações sociais que passam pela luta de classes. Não, que o comunismo, ou seja, o Partido Comunista, inclua um número de seres livres, agentes livres, que são precisamente aqueles que entendem a dinâmica dialética por trás da transformação de sociedades. O manifesto coloca em valor o trabalho dos comunistas. Aí Marx e Engels são claramente comunistas e querem mostrar o que fazem os comunistas. Ponto importante, observação importante a levantar. Exploraremos isso na próxima aula a partir do texto mesmo. Né? Ponto importante a levantar é que os comunistas não são determinados pela dialética. Ou seja, o materialismo histórico é constantemente apresentado como seguindo ou argumentando sobre a existência de leis fundamentais de história que determinam uma sequência de constituições sociopolíticas, administrativas. O determinismo seria, então, a ontologia, ou seja, a teoria do modelo, que acompanha e verifica a adequação de suas análises às transformações sociais. Ora, a mera posição dos comunistas no livro é uma refutação do determinismo. Existem processos que são deterministas, sim. E esses processos são determinados pela luta de classes. Porém, existem também os seres livres, os agentes livres, os espíritos livres, como fala Nietzsche.
E que todo mundo comemora em Nietzsche quando ele usa esse termo para além do bem e do mal, ou na genealogia da moral. Não? Os comunistas são os espíritos livres. Terceiro filtro. Então, eu estou quase supondo que se vocês chegaram até aqui, vocês dissolveram alguns desses espectros, né? Filtros suspectos. São bastante comparáveis, aliás. Mas o terceiro filtro, que a Revolução Comunista, tal como apresentado no Manifesto Comunista, é necessariamente violenta. Novamente, na semana que vem, na próxima sessão, não? Próxima aula, trabalharei a partir do livro, a partir do texto. Leremos o livro tal como escrito. E por isso, digo, ler sim, mas ler precisa ser conectado à escrita. Precisamos seguir a escrita muito mais que simplesmente ler, para entender e para alcançar a genialidade desse pensamento monumental que é de Marx. Então, eu me reservo a dizer simplesmente que no Manifesto Comunista, revoluções violentas são a constatação do modo em que a burguesia assumiu o poder. Os comunistas, os espíritos livres, são seres racionais. E eles entendem não só a transformação material de civilizações passando pela luta de classes, como resultando de um processo substitutivo na história. Eles entendem, os comunistas, que quando passa pela luta de classes, a transformação social aponta a um progresso de ordem moral e ética. Então, já nessa base, e certamente não é nenhum argumento que os meios justificam os fins aqui. Não, é a natureza da coisa. Eles não são pensadores normativos. Eles identificam a inscrição normativa no próprio transformação social, se e somente se essa transformação for o resultado da luta de classes. A Revolução Socialista é moralmente superior ao que antecede, porque corrige as falhas, as parcialidades da Revolução Burguesa. E se alguém demonstra uma tendência a usar violência no contexto da política, é a burguesia. E isso é constatável a partir da análise da Revolução Francesa.
Isso é uma tese que Marx e Engels apresentam em dezembro de 47. Eles tiveram poucas revoluções fora da França sobre o qual basear suas avaliações, mas até a Revolução de Julho de 1830, quando uma insurreição parisiense vai derrubar a restauração da família Bourbon, substituindo os Bourbons pelo rei Orleans, que será denominado o rei liberal, Louis Philippe. Nem na Revolução de Julho de 1830 houve um controle dos impulsos violentos. A Torre de Bastilha é feito parcialmente em honra das vítimas dessa revolução. Marx e Engels não estão argumentando a favor da necessidade que a Revolução Comunista destrói a sociedade burguesa. E voltaremos a examinar essa questão na próxima sessão. O quarto filtro que impede um tipo de leitura de Marx que segue a escrita é a compreensão da dialética em Marx. Isso, de fato, é uma questão que necessita uma grande subtileza e conhecimento também dos diferentes tipos de lógica. Mas vamos dizer que a lógica tipicamente hegeliana, que em suas formas mais elementares, que a grande parte da pública conhece como sendo o conflito, a crise entre as teses, a tese e a antítese que passa ao momento de criação-destruição, dando o momento da nova síntese e sendo acompanhado também do processo de exteriorização daquilo que foi simplesmente interiorizado. Esse tipo de movimento dialético no plano da história é o que Marx e Engels vão apresentar no Manifesto Comunista, mas eles vão verificar também, e os resultados dessa verificação não são muito favoráveis ao otimismo com o qual o manifesto foi escrito. Eles vão verificar isso no 18º Brumaire de Louis Napoléon. O que Marx desenvolve em termos de lógica dialética no Capital, mas isso vai precisar tempo, vai precisar mais de 10 anos de aprimoramento. É uma metodologia teórica que consegue transformar o significado dos termos que ficam mais aparentes no campo da compreensão geral, abrindo, consequentemente, o espaço pelo surgimento de um significado em busca de um conceito novo ou de um conceito com um significado completamente novo. É o processo que é indicado na bibliografia filosófica de um modo de crítica lógica que permita, que visa a derivação do novo no âmbito do pensamento. Então, isso não é uma crítica da lógica dialética. Em Hegel é certamente alimentado por uma leitura mais aprofundada da ciência da lógica de Hegel, mas aplicado aqui
para regular os níveis entre o aparente e o inaparente. Então, a dialética se torna novamente num tipo de lógica que ulteriormente eu me cuido bastante usar sem advertência o termo de desconstrução. Mas o que Marx fez na segunda parte da sua obra, particularmente o que podemos constatar no primeiro capítulo do livro 1 do Capital, é aquilo que Derrida particularmente, e os franceses vão chamar de desconstrução. E que Althusser já apontava quando apresentava a ideia de leitura sintomal. Voltaremos a discutir esta noção de dialética, porque se é verdade, existe um certo condicionamento das teses que compõem o manifesto do Partido Comunista enquanto materialismo, enquanto fundamento do pensamento do materialismo histórico, no percurso em prol a livro 1 do Capital, de modo algum tem o abandono da dialética e só pode aquele defender que existe um abandono do materialismo histórico quem desconhece o texto que é a crítica do programa de Gotha e como esse texto explicitamente remete ao Manifesto Comunista. Por isso, o Manifesto Comunista, essa obra maldita que fez correr e pegar a arma, a quantidade de militares, lembrando aquela frase de Goebbels, quando uso a palavra cultura, eu pego minha arma, é a mesma coisa, temos a impressão com o Manifesto Comunista, mas sem a leitura profunda e compreensão das teses do Manifesto Comunista, mal conseguimos chegar a maneira em que a lógica da análise do capital e do seu mapeamento em termos de modo de realização nos livros 2 e 3 do Capital se organizam, ocorre. Voltaremos. Essas não são o que eu estou fazendo aqui, não é tanto uma indicação das etapas do curso, do seminário, mas da apresentação de alguns dos instrumentos que é necessário de entender, particularmente para entender e seguir a minha leitura da obra. Mas são também, de certa forma, prêmios por ter passado por portais, porque, de fato, o modelo de jogo pode ser usado aqui. Se entendemos que Marx não vai levar para frente a alienação, bom, já adquirimos muito na compreensão do andamento da obra, porque se ficamos com a alienação, vamos aceitar facilmente as distorções ocorridas pela leitura adorniana da obra de Marx. Isso não podemos mais aceitar, né? Ainda mais sabendo da posição antitética de Adorno sobre os desafios de criar uma economia comunista na própria Alemanha Oriental. Então, o quinto, e da mesma forma, se consideramos o comunismo como o espectro que é
que articula-se embaixo das aparências no modo de um determinismo. Então, estamos prontos já para aceitar que, a fabricação da ideia de totalitarismo, tal como jogado contra a União Soviética, que é inaceitável hoje. Eu não digo que a configuração social nos leva a entender que é inaceitável. Estou dizendo que temos todas essas informações para seguir a articulação desse conceito e entender que a Guerra Fria é um enredo, uma encenação criado pelo Ocidente contra o fato que o segundo maior país em PIB de 1948 até 1979, isso quer dizer durante 30 anos, não é nem o Japão, nem a Alemanha Federativa, é a União Soviética. Antes da China, encontramos a União Soviética. Isso permanece para ser discutido mais adiante. O quinto filtro, quinto portal, é a noção de fetichismo. O fetichismo é desenvolvido por Marx, é verdade, como suplemento à ideia de alienação. Marx mostra como o fetichismo leva agora não só os trabalhadores, mas também os consumidores, a identificar o justo valor aí monetária pelo qual se encontra uma mercadoria sendo vendido a partir do modo em que as diferentes mercadorias se organizam, se comparam entre si, frente ao desejo do comprador. Então, é como se o valor da mercadoria é o resultado das relações entre objetos no que diz respeito ao despertar de uma disposição subjetiva de interesse próprio entre os consumidores a adquiri-lo. E certamente quando examinamos, por exemplo, no mercado de consumo brasileiro, por exemplo, que certos itens, quando não são alvos de uma política de fixação de preços, mas certos itens podem variar de preço, então, significativos de porcentagem. Então, o valor que adquire esse produto é determinado pelo esforço que o consumidor quer investir a encontrar este melhor preço pelo qual se vende uma mercadoria. Se torna autoevidente que o fetichismo da mercadoria significa isto. Bom, os pensadores europeus que tiveram a impressão falsa que a verdadeira sociedade do consumo se instalou nos anos 60 e realmente se realizou nos anos 70 apenas, e que não existia antes na Alemanha, por exemplo, na França, já no início do século, na França, no fim do século XIX, na Inglaterra, durante todo o século XIX, e que o próprio colonialismo foi dinamizado, agilizado pelo impulso
a encontrar os novos produtos fornecidos pela exploração e a extração da mão de obra escravizada nos íris, como o açúcar, por exemplo, o tabaco, o café. Então, esses pensadores europeus dos anos 60, 70, os pensadores da sociedade do consumo, são responsáveis também de representar a tese do fetichismo como tendo a ver com essa dimensão do marketing inserido na venda, na preparação da mercadoria para ser vendido, que exerceria um efeito mágico sobre a percepção e o desejo do consumidor. Não estou dizendo que isso não ocorre de fato, porque de fato ocorre. E sabemos o quanto custa na determinação, digamos, objetivo, pré-troca, se quiser, se for possível, em termos neoclássicos, como os neoclássicos, os teóricos da economia neoclássico argumentam, que antes mesmo de ser trocado, o valor de uma mercadoria determinado por certos fatores, nunca a venda de força de trabalho e a extração de mais valor. Isso inexiste para a orientação neoclássica. Mas o que eles argumentam é que uma porcentagem cada vez mais crescente dos custos de produção de uma mercadoria são dispensados em marketing do produto. Então, o fetichismo será parte do reconhecimento por Marx dessa magia que acompanha a circulação da mercadoria. No entanto, Marx está apontando a uma outra dimensão aqui que raramente é seguido à la lettre, que é o fetichismo relacionado a teorias econômicas falsas sobre o modo de produção capitalista. Não é por razões secundárias que o acréscimo do capítulo 1, feito por Marx no quarto subsecção, que trata justamente de fetichismo, no qual encontramos inclusive uma teoria da evolução de sistemas econômicos, onde se transforma nitidamente a importância da alienação e a introdução da exploração, ou seja, da extração do mais valor. Não é à toa que esse subcapítulo é apontado como um dos mais importantes contribuições de Marx, mas é uma suplementação metodológica para examinar a obra da perspectiva teórica. E Marx considera que existe um fetichismo no nível da compreensão teórica que impede o senso comum de ver como opera o capitalismo. E por isso, quando lemos o fetichismo a partir desse ângulo, é importante reconhecer que uma das categorias que impede justamente a devida compreensão da circulação da mercadoria é a própria alienação. Conclusão.
Alienação é um conceito útil, desfrutam do seu uso. Mas não limitam suas leituras ao jovem Marx e não temem a leitura do Manifesto Comunista. Aliás, tendo lido o Manifesto Comunista, dá uma segurança filosófica à análise da sociedade que é inegável. Então, se adquirir uma segurança crítica equivalente a ser doutrinado pela leitura de um texto, então, aleluia, que isso ocorre mais frequentemente, porque a racionalidade aprimorada é exatamente o que a filosofia deseja realizar. Porque é só assim que, por exemplo, chegamos a entender as implicações do sexto filtro, que é a distinção entre acumulação capitalista, que é a lei apresentada no capítulo 23 do livro 1 do Capital, contra concentração do capital. Essa distinção é também fundamental para entender que Marx não está argumentando normativamente no Capital a favor da dissolução ou da destruição do sistema de modo de produção de circulação. Ao contrário, ele está argumentando que existe uma dinâmica resultando das contradições na própria fundamentação do modo de circulação do capital, da mercadoria, do capital, no caso, do capital pela mercadoria, que leva ao sistema de maneira repetida a crises. E essas crises cíclicas são previsíveis. O que não é previsível é a crise estrutural, embora dá para inferir que a partir de uma acumulação de diferentes crises cíclicas é possível chegar a um ponto em que o sistema inteiro se quebra. É o que Marx está argumentando a partir de uma análise do sistema. Isso não é uma posição normativa. É justamente nesse sentido que Marx reconhece que uma das grandes proezas do modo de produção capitalista é proporcionar a acumulação do capital. A acumulação do capital é o que torna rico cada vez mais pessoas, trabalhadores, atuando no sistema capitalista. Mas onde a lei da acumulação capitalista, ao invés simplesmente agora do capital entendido como sendo o valor que se autovaloriza por meio da força de produção e extração do mais valor, não, que é equivalente ao não remuneração desse incremento abstraído, não, da exploração, da mão de obra. Então, o que torna contraditório a lei da acumulação é que, no contexto
do capitalismo enquanto tal que Marx observava no século XIX, e que é, então, contraposta em termos da sua compreensão à compreensão de Thomas Malthus sobre a dinâmica que produz mais pobreza. Então, a dinâmica que produz mais pobreza no contexto do capitalismo do século XIX é a mesma dinâmica que produz mais acumulação. A acumulação produz mais pauperização. No entanto, a acumulação aqui de capital não é sinônimo de concentração de riqueza. Ou seja, a acumulação de capital é exatamente a base sobre o qual as teorias econômicas devem trabalhar, para identificar como a dinâmica de acumulação possa se reverter de tal forma que não produz aumento de pauperização. Marx não identifica isso no capítulo 23. Marx apresenta isso como sendo uma lei. E uma parte do capítulo 23, o Capital, trata de examinar os fundamentos dessa lei, segundo a verificação em diferentes contextos econômicos nacionais, para então se lançar no capítulo 24 sobre a origem, uma teoria da origem da acumulação capitalista que passa pela apropriação primitiva de terras. Então, nesses dois capítulos, se passaremos muito tempo aprofundando a perspectiva, teremos um trabalho criativo a realizar, na medida em que são capítulos extremamente importantes, são de natureza econômica, sociológica, filosófica, filosofia prática, teoria. Mas, em termos de filtro ao qual estou chamando a atenção, aqui não devemos confundir acumulação e concentração. Concentração, aliás, adquire o termo de centralização dos capitais entre cada vez menos mãos. E isso, o elemento da acumulação capitalista que deve ser ressaltado cada vez mais que ressaltamos a pauperização. Porque se existe pauperização em função de aumento de valor circulando numa economia em forma de capital, significa que essa acumulação está sendo concentrado em poucas mãos. Mas se a pauperização for diminuída, reduzido, então significa que existe menos concentração, sendo que a acumulação se mantém no mesmo patamar e numa progressão linear uma progressão acumulativa linear ou até exponencial, isso depende. E aí vem o que certos críticos de Marx consideram sendo a lacuna no modelo do capital, ou seja, a ausência do Estado. Mas de qual Estado
se falaria no Capital, no contexto analisado, no contexto histórico-social analisado. O único Estado que existia é o Estado composto da burguesia, representando os interesses da burguesia. Não seria esse Estado que proporcionaria a redução da pauperização. Seria um Estado composto por membros da classe trabalhadora, e os membros da classe trabalhadora obtêm controle do Estado, ou seja, do governo, apenas a partir de uma organização junto com os comunistas, tal como representado na segunda parte, no fim da segunda parte do Manifesto Capitalista e na quarta parte do Manifesto Comunista. Certo? Então, isso é sexto filtro que temos que dissolver para entender o argumento de Marx. Acumulação não é concentração. Depois, aí estamos aprofundando bastante a compreensão da lógica de modelização, para usar termos mais contemporâneos, desenvolvido por Marx. E o sétimo filtro são a devida compreensão dos esquemas de reprodução no volume 2 do Capital. Aqui gostaria apenas sugerir que nos esquemas de reprodução em que podemos ver qual parte do mais valor é reinvestido, é necessário reinvestir no modo de produção, no segundo tempo da produção, para avançar o valor necessário a recompensar a venda de força de trabalho e amortizar a perda de valor por causa do uso da maquinaria que compõe o variável que Marx denomina capital constante. Aqui temos a contraposição dos três subdivisões do valor total do produto social, que é capital variável, ou seja, o custo de mão de obra, capital constante, o valor investido na usina, nas máquinas, tudo o que a economia neoclássica chama de capital, que não é o sentido de capital, como já dá para entender que Marx vai apresentando na sua análise. E o excedente. O excedente, o valor excedente, se quiser, mas que Marx denomina o mais-valor, o Mehrwert, antigamente traduzido como plus-value, mais-valia, ou surplus value, um termo finalmente mais subjetivo em inglês ou em alemão, Mehrwert, mais valor, simplesmente. Aqui o que eu gostaria de ressaltar é que, ao chegar a desenvolver esses esquemas de reprodução, que serão muito discutidos pelos economistas soviéticos, além da própria Rosa Luxemburgo, então, economistas alemães, na virada do século XIX para XX, pelos economistas soviéticos, pela economista dito neo-ricardiano, protégé de John Maynard Keynes,
porém amigo íntimo de Antonio Gramsci, que é o Piero Sraffa. O que temos realmente que ver aqui é esse nível da articulação teórica que Marx tenta ocupar, que é o nível da circulação do valor. Essa noção de valor não se reduz ao preço. Então, em termos de orientação teórica aplicado a analisar a produção das riquezas, Marx já complica a noção de dinheiro. Não? É possível analisar e abordar o capital, o projeto de capital, como sendo uma obra voltada a entender o que é dinheiro, não? Em termos de riqueza. Não? Mas aqui Marx vai apresentar esse nível e aí vem toda uma configuração diferenciada de críticos e de defensores a essa abordagem teórica. Será que é possível se manter nesse nível de abstração quase ontológica, porque se trata de um objeto conceitual que simplesmente não entra na disposição que fez com que as entidades devem ser reduzidos a uma unidade que possa ser quantificado ou analisado em termos de uma relação quantitativa, não? Faltando o qual reconhece-se a existência de uma dimensão qualitativa ao qual a filosofia, certas orientações filosóficas são mais propícios a se associar. Qualitativo visto como sendo aquela parte da existência que precisamente não se reduz a número, a conta, às fórmulas da matematização da existência. Então, isso merecerá muito paciência da nossa parte. Eu descarto de antemão qualquer tipo de crítica que rejeita como sendo pseudocientífica esse nível de análise. Eles não sabem de que estão falando, não? E na sua impaciência reducionista, eles querem estabelecer mais um filtro para não ler o que Marx está apresentando. Eu digo isso porque é por meio dos esquemas de reprodução que Marx vai conseguir a delimitação do nexo racional do modo de realização do capital. E a partir desse nexo racional, ou visto da existência desse nexo racional, que nos dá ainda mais força a defender a tese de que o capital não é o que produz alienação. A alienação é produzido pela apropriação dos modos de produção e de circulação do capital pela classe burguesa. Então, encontramos, por meio de uma análise que ultrapassa o fetichismo teórica, que censura a perspectiva da alteridade trabalhista sobre a acumulação do capital, em que a pauperização é diminuído em função que é diminuído também a concentração de riqueza, aí por motivos ou por meios de leis e de políticas de taxação, de tributação, que necessita-se mantermos
nesse nível do valor. Eu acrescento, eu termino com esse último filtro, que é um filtro para o qual temos que organizar todas essas duas partes da disciplina do seminário, então eu não quero entrar demais nessa questão, mas é a lei tendencial à queda da taxa de lucros. Não? Marx argumenta que no longo termo existe uma queda da taxa de lucros em diferentes setores da produção capitalista. Isso significa, ou isso se deriva em termos de lei tendencial, na medida em que o que produz, da perspectiva, então, para usar esse termo agora de maneira categórica, teoria do trabalho-uso, the labor theory of value. Marx argumenta que, baseado sobre os pressupostos dessa orientação teórica, a origem da riqueza no âmbito de uma economia capitalista deriva da exploração da força de trabalho. A exploração da força de trabalho passa pela manutenção de um valor atribuído a processo de venda da força de trabalho ao mínimo, até reservando a possibilidade de não pagar certa parcela do tempo de trabalho realizado. Em função desse incremento que se derive a noção de mais valor. Para generalizar esse teorema fundamental, Marx argumenta que o que é produtor de mais valor é apenas o capital variável. O capital constante, às vezes, é descrito como fornecendo valor morto, ou sendo valor morta. Ou seja, tudo o que foi gasto no que diz respeito ao capital constante já foi no passado. Enquanto o trabalho como capital variável será remunerado pelo capital avançado. Repetindo, apenas capital variável produz mais valor, capital constante não produz. Então, por meio da reprodução, dos esquemas de reprodução, e por meio da consideração de uma teorema suplementar fundamental, ou seja, decorrendo da procura de como extrair ainda mais valor do trabalho no contexto de uma economia que realiza a acumulação do trabalho, Marx introduz a possibilidade que o mais valor, a produção de mais valor, seja o resultado, o aumento de mais valor seja o resultado de uma agilização
do capital constante junto com o capital variável, que a produção seja mais eficiente, o que envolve despesas em tecnologia, mas também pode envolver uma parcelização de ordem de natureza taylorista ou fordista do ato mesmo do trabalho. Então, a inovação aqui, técnica, é o que proporciona a agilização do incremento do mais valor no processo de produção. Mas sendo assim, sendo que exige a despesa cada vez mais em tecnologias mais inovadoras, o que vai supostamente reduzir a necessidade de mão de obra para produzir o mesmo nível com menos gastos sobre a recompensa da venda de força de trabalho, encontramos uma contradição no desenvolvimento industrial da produção, na medida em que a eficiência e a inovação capturam cada vez mais do mais valor, e se transformam numa queda da taxa de lucro, ao mesmo tempo que aumenta o produto total, produto social total. Esta lei está atualmente em plena discussão. A verificação dessa lei é a posição que Marx tem sobre a lei, em termos de uma lei microeconômica. Marx não usa essa terminologia, mas em termos de microeconômica, macroeconômica, é longe de ser fechado. Verificaremos e voltaremos a discutir esta questão mais tarde. No entanto, o que é possível constatar é que, por mais que Marx parece manter-se convencido sobre essa queda de taxa de lucros, não é possível chegar a entender qual é a teoria do lucro na orientação neoclássica. Não devemos constatar que não existe uma teoria de lucro na orientação neoclássica, porque a teoria neoclássica considera que as crises que encontram o sistema capitalista são choques imprevistas e singularidades que não se conciliam com nada da representação teórica dos estados de equilíbrio em que o capitalismo tem uma tendência a se aproximar, se for bem administrado. Mas a questão, novamente, quem administra, sendo uma classe, um governo representante dessa classe, ou um governo representando os interesses da classe trabalhadora, não é algo que as teorias neoclássicas, até Thomas Piketty, podemos dizer, têm abordado. Então, ao tratar essa questão, teremos também que examinar as contribuições recentes feitas por Thomas Piketty, que
por mais que resiste, ou resistia, depois da publicação do Capital no século XXI, de ser taxado de socialista, sem falar de marxista, seu livro Capital e Ideologia é um livro que coloca tudo isso em questão e, de uma perspectiva, associar-se a uma tese socialista, sim. Agora, ele considera que o capitalismo pode ser controlado pelo Estado. Mas estamos vendo na própria França que o Estado, seja o governo que ocupa de maneira violenta o Estado, não está com nenhuma vontade a conciliar-se com representantes do povo que defendem os interesses da classe trabalhadora. Por isso, a orientação marxiana só pode ser normativamente a favor de uma revolução. O que significa uma revolução? Certamente passa pela reforma radical da política tributária. Mas vendo que tal reforma significa pela classe dirigente ou uma ameaça a seus privilégios e que esteja pronto a usar a violência do aparelho do Estado, o exército, para impedir que legislação possa ser feita para transformar então a política tributária, encontramos nós no nexo entre filosofia da governança, ética de responsabilidade social e as condições objetivas para optar-se por uma solução revolucionária. Eu deixo nosso inquérito no modo de escrita do texto de Marx sobre esse ponto e expresso então uma excelente pausa entre sessões, indicando como leitura a sequência de obras, ideologia alemã, depois um curto texto, tese sobre Feuerbach e o manifesto do Partido Comunista, com também o primeiro capítulo do 18º Brumário de Louis Bonaparte, ou seja, Napoleão III, para se preparar ao aprofundamento de pelo menos os 3 primeiros, se não os 4 primeiros filtros apresentados em nossa aula. Fico à disposição por e-mail a aprofundar ou esclarecer dúvidas. Muito obrigado e até próximo. Tchau.